Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está aqui no Anfiteatro do CAISM, muito legal ter a casa cheia, e também as pessoas que já estão nos acompanhando no YouTube. Tira para mim, eu estou checando, está transmitindo mesmo, viu, Lu? Então, é um enorme prazer nós termos aqui hoje a doutora Luciana Sarin. Ela fez toda a sua carreira aqui na Escola Paulista de Medicina, são vários anos atuando na preceptoria. Né? Eu não citei quantos anos, eu falei que são vários anos, não são poucos anos, né? Mas porque nem vocês poderiam comparar, né? Essa quantidade de anos e a aparência não ia bater, não é? Então, nós sabemos que a Luciana é uma eterna jovem, né? E é uma pessoa muito participante aqui no departamento e que tem uma baita experiência na formação de recursos humanos, porque, além dela ter feito pós-graduação, ela tem uma característica muito importante para esse departamento, que é a formação clínica dela. Né? Nós temos realmente a honra, né, de termos pessoas boas na pesquisa e pessoas muito boas na clínica. E é óbvio que o que faz um departamento forte é a complementariedade, não é, de conhecimentos e de atuação. Então, a Luciana é uma das pessoas que tem mais experiência na parte de refratariedade do tratamento na depressão, e hoje eu agradeço muito a presença dela e a oportunidade de nós termos essa aula com ela. Luciana, bem-vinda à casa novamente. Muito obrigada, Jair, pela apresentação tão carinhosa, né? Eu fico emocionada, porque definitivamente essa é a minha casa. Eu cheguei aqui em 79, pode isso, e não consegui sair nunca mais, né? Então, eu acho que é muito tempo e é sempre emocionante estar aqui trabalhando na formação de pessoas, hoje no observatório, né? Que tem sido uma experiência incrível e tem, enfim, né? A gente tem podido seguir, né, explorando as questões de tratamento, treinando pessoas, e isso que, para mim, é muito valioso. Eu quero que os meus filhos me superem em muito, né? E é a mesma sensação quando eu vejo meus alunos, né, florescendo, e, né, assim, Rodrigo foi aluno, né, Rodrigo Bressan, Rodrigo Delfino, Arib foi aluno, né? Foram muitos, a Lili foi aluna, foram muitos alunos muito brilhantes, e é uma alegria, né? A gente ver. Não, Lu, só para dizer que nós temos que agradecer à EMS e à FQM, que são os laboratórios que estão proporcionando essa possibilidade de disseminar esse evento para todo o país. Então, obrigado aí pelo patrocínio desses dois laboratórios. Bárbara, muito obrigada. Acho que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, né? Mas eu vou parar de fazer preâmbulos e de ficar aqui emocionada e vamos começar a conversar sobre o assunto. Essa semana, a gente estava na banca da Ana Cecília, né, na banca de qualificação, que é da nossa equipe, e o Jair falou assim: tem que acabar com esse negócio de resistência ao tratamento. Resistência ao tratamento é um paciente na maca, amarrado, falando: não quero tratar, não quero tratar. Não é isso, tá, gente? O professor Jair, ele se enganou, na verdade. Esse termo ele vem se modificando, né? Alguns anos atrás, a gente falava em depressão refratária, depois depressão resistente ao tratamento, depois depressão de difícil tratamento, ausência de resposta ao tratamento. Eu vou ser sincera para vocês, eu não gosto muito dessas mudanças, eu não gosto muito das mudanças, na verdade, porque cada vez que a gente muda a terminologia, você parte de novo do zero em termos de evidência na literatura. E isso é muito ruim, entendeu? Porque, se você for olhar depressão refratária, você vai ver, né, lá um montante de artigos. Aí você vai procurar depressão de difícil tratamento, já diminui
um número de evidências, entendeu? Então, essa coisa da mudança da nomenclatura tem aí uma delicadeza, e eu acho que tem uma tentativa, né? Assim, sempre que se fala em mudar a nomenclatura, é para que seja uma nomenclatura que traga menos estigma para os pacientes, que os pacientes não se sintam, né, sei lá, depressão do fim da linha, né, não tem mais o que fazer com você. Enfim, eu posso entender isso, mas realmente acaba limitando os dados e a possibilidade que a gente tem de trabalhar com eles. Eu vou usar aqui resistência ao tratamento, que é, vamos chamar assim, o termo do meio, tá? Que não é a antiga refratariedade, não é a nova ausência de resposta, depressão de difícil tratamento, mas, conforme o paper que eu usei, eu vou usar, claro, a nomenclatura deles. Tá? Então, veja, gente, os pacientes com resistência ao tratamento, eles são muito diferentes. Eles podem estar, tá, em qualquer ponto desse gráfico. E vocês vão de convir comigo que alguém que não teve nenhuma resposta no final de, não 8 semanas, mas de 2 anos, 4 anos, é muito diferente do que alguém que está em tratamento há 3 meses e não respondeu a um tratamento. Né? Então, a primeira recomendação que eu faria para vocês é assim, quando vocês pegarem um paper, né, de depressão resistente refratária, ausência de tratamento, ausência de resposta, enfim, vocês têm que olhar quem foi essa população. Né? Quanto tempo, em média, aquelas pessoas estão doentes? A quantos antidepressivos, a quantas intervenções eles foram submetidos para estar ali? Tá? Isso é muito importante, porque, vejam, a gente tem uma definição que, além de ter múltiplos títulos, a definição em si mesma não tem um consenso, e essa é uma condição muito frequente e muito onerosa. Tá? Esse é um paper recente que mostrou, acima dessa linha cinzenta, vocês vão ter o que o fato de ser resistente custa a mais, né? Para o sistema de saúde, em termos de produtividade, de desemprego, de custos totais. Então, é caro quando a gente tem um paciente que não responde ao tratamento. E é caro, né, do ponto de vista social, funcional do paciente, mas é muito caro em termos de saúde física. Esse é um paper lindo, também recente, que mostrou os pacientes, antes da depressão, tá? E o que aumenta, né, o que a refratariedade aumenta em termos de morbidade de doenças clínicas. Tá? Então, assim, aonde há doença clínica, sobretudo as crônicas, tá? A depressão tem que ser pesquisada, tá? E vice-versa. Onde tem depressão crônica, depressão resistente, a gente tem que pesquisar doenças clínicas. Tá? Por quê? Enquanto uma está descompensada, é muito mais difícil compensar a outra e vice-versa. Então, né, falando nessa dificuldade de definir o conceito, o que é resistência? É quando não respondeu a um antidepressivo? É quando não respondeu a 2? É quando não respondeu a 10? Né? Como que a gente vai definir resistência? Então, eu diria para vocês que assim, a gente ainda está na pré-história. A maioria dos trabalhos aceita 2 ou mais falhas ao tratamento. Tá? Mas o problema é esse. Quando você vai olhar a literatura de depressão resistente, você vai ver muita inconsistência de dados. E, se tem inconsistência de dados, é muito mais difícil a gente estabelecer o quê? Diretrizes para essa condição. Tá? Então, aonde a gente está? A gente está precisando dessa definição consensual, de preferência com um nome que não fique mudando a cada 5 anos, e que especifique falhas de tratamento, o que é dose adequada, tá? Porque, né, geralmente é assim, paciente que usou 2 antidepressivos em dose e tempo adequado. O que é dose adequada? O que é tempo adequado? E, claro, identificar quais são as medidas para a gente padronizar para
atender esses pacientes. Eu acho que quanto menos tempo a gente tem para atender um paciente, maior é a necessidade de padronização. Bom, eu vou começar para falar de definição, mostrando essa classificação, que é um clássico do Tays and Rush, né? Do Michael Tays e do John Rush. Eles falam que falhar a um antidepressivo não é boa coisa. Tá? Quem não respondeu ao primeiro, isso já significa, né, alguma coisa, você já pode acender aí a bandeira vermelha. Ele chama de estágio 2, quando você falha a 2 antidepressivos de primeira linha, mas ele aqui define que sejam de classes diferentes. Isso é muito discutido na literatura hoje. Parece que não é muito importante mudar de classe, pelo menos aqui, no estágio 2. O estágio 3 é quando você falha os 2 e falha tricíclico. Estágio 4 é quando você falha 2 mais tricíclico e mal. E o estágio 5, quando você falha a tudo isso, mais eletroconvulsoterapia. Então, vejam só, né? Vocês têm certeza que eu posso chamar de resistente ao tratamento alguém que está no estágio 1 e alguém que está no estágio 5 e propor a mesma conduta para essas duas pessoas? Acho que não. Né? E é aqui que mora a dificuldade que a gente tem, né, nesse tema. O que, por outro lado, né, torna o tema incrível, maravilhoso, incansável. Eu estou sempre aprendendo, né, todo dia. Eu vou tomar algumas liberdades aqui na aula, dado o meu tempo de casa. E eu queria mostrar para vocês o Tays e o Rush, tá? Os mesmos John Rush e Michael Tays, por onde eles andam hoje em dia. Tá? E eu vou fazer um spoiler da conclusão da aula, que é assim, a melhor coisa que você pode fazer com resistência múltipla ao tratamento é não permitir que o paciente se torne um resistente a múltiplos tratamentos. Tá? E eu acho que é nesse lugar que eles estão. Gente, eu recomendo muito esse artigo, muito. Tá? Eles propõem, né? Eles fazem uma proposta, eu vou passar rápido, mas eles fazem uma proposta bastante estruturada para o atendimento dos pacientes com depressão, não os refratários. Tá? Mas, gente, vocês concordam que quem é estágio 5 de refratariedade, um dia foi estágio 1? E talvez a gente pudesse ter feito alguma coisa no estágio 1 que mudasse, né, a história desse paciente. Então, eles propõem esse hexágono que contempla as variáveis do tratamento. Questões do paciente, do médico, do sistema de saúde, o relacionamento médico-paciente, a condição de suporte ao paciente e os fatores socioculturais que dificultam o tratamento, né? A desinformação, o estigma, medo, expectativa. Agora, assim, uma coisa muito, 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 muito importante. O tratamento, tá? Da parte do médico, ele tem que ter medidas. Tá? Gente, medir é um jeito de ganhar tempo. Tá? Escolham as medidas. Vocês podem pegar uma régua, né? Mostrar para o paciente de 0 a 10. Como você está se sentindo hoje? Tá? Se 10 é você sem sintomas, mas com as suas qualidades e defeitos. Onde você está nessa régua? Então, mas fazer alguma medida para aferir, né, a eficácia, a efetividade do seu tratamento, isso é fundamental. Né? O tratamento sempre tem que ser customizado e a gente não consegue fazer as coisas sozinho. A gente tem que ter um suporte social. Eu sempre falo, a família ela é bem-vinda no tratamento e absolutamente necessária para que a gente possa fazer psicoeducação da família, psicoeducação do paciente e que a família possa participar desse tratamento. É muito importante a gente olhar para as prioridades do paciente, as expectativas, né? O que para ele é um ponto de corte. Outro dia atendi uma modelo, ela falou, eu não posso engordar. É verdade, né? Vou tratá-la com combinação olanzapina, fluoxetina, e ela vai ganhar 10 quilos, vou dar mirtazapina, vai ganhar 10. Então, a gente tem que ver, tá? Eu não quero que nenhum paciente ganhe peso, mas a gente tem que ver
a expectativa do nosso paciente e como a gente pode, né, atender a isso, porque a adesão ao tratamento é um ponto o tempo todo. Tá? As pessoas, o remédio só faz efeito se ele é tomado. Tá? E as pessoas o tempo todo param os remédios. Tá? É muito importante a psicoeducação do paciente, vocês envolverem o paciente na questão diagnóstica, né? Explicar o que é aquilo, e discutir os resultados que você espera, quais são os próximos passos. Né? Eu, como sou muito controladora, não é difícil para mim, porque eu quero sempre saber o que vai acontecer. Então, eu fazendo isso com o paciente, né, é útil para eles. Né? Eu falo, olha, então, a gente vai fazer isso e, na próxima vez, eu vou avaliar isso aqui, e se não tiver acontecido, a gente vai virar, né, à esquerda, à direita, enfim. Então, muito feliz esse hexágono, né, que o Taze e Rush propuseram, porque é isso, né? É melhor a gente não chegar na resistência ao tratamento. Aqui ainda, né, eles listando os pontos principais, e que esse é um tratamento colaborativo. Né? Bons tempos aqueles que eu mandava, que eu falava para o paciente, você faz isso e tudo bem. Ele falava assim, senhora, não é assim, mudou. A gente tem que fazer uma aliança com o paciente, a gente tem que, como eu falei, ver quais são as prioridades, compartilhar com ele o plano de tratamento, gerenciar efeito colateral. Então, assim, vocês percebem, tem uma complexidade que é muito maior do que a intervenção farmacológica que eu vá fazer. Né? Ele precisa estar envolvido em monitorar os próprios sintomas. Eu gosto muito dos aplicativos. Os aplicativos, né, a gente tem apps muito simples, né? O eMoods é muito legal, o Dailo é muito legal. A gente tem muitos aplicativos simples para monitorar os sintomas do paciente. Né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem um smartphone, muitas têm um smartwatch. Né? O smartwatch, ele faz uma medida muito precisa de sono, de atividade física. Então, a gente tem informações incríveis que a gente pode recolher do paciente antes mesmo da consulta. Né? A gente tem que planejar, né, e saber o que é, né, uma ação que pode fazer com que o paciente pare o tratamento. A gente tem que antecipar essas coisas, né? Ver quais são os obstáculos à recuperação do paciente, enfim, e ter um plano, né, inclusive, para cuidar da recaída. Claro, quanto antes a gente intervém, melhor. Né? Então, começar a ter sintomas, né, é muito importante que o paciente identifique e possa, né, conversar com a gente. Né? Então, finalizando aqui o paper deles, a gente engaja o paciente, garante que ele vai aderir ao tratamento, a gente controla os sintomas, a gente restaura a funcionalidade e a gente vai tentar trabalhar para reduzir riscos de recaída. É isso que um bom tratamento pode promover. Né? E mesmo com pouco tempo, e ajuda, como eu falei, né, dos aplicativos, dos smartwatches, smartphones e dos instrumentos de rastreio, de acompanhamento, a gente consegue muito, né, assim, fazer um bom monitoramento e, com isso, ter, né, o melhor resultado possível. Então, isto posto, né, dá uma olhada. O João, né, são pacientes que eu atendi. O João tem 23 anos, é advogado, solteiro, estava com mau humor, irritado, sem prazer nas coisas, perdeu o apetite, emagreceu 5 quilos, agitado, com sentimentos de desvalia, que ele tinha prestado a prova da OAB, não tinha passado, diminuição da capacidade de concentração, era o primeiro episódio depressivo dele, e ele não tinha tido nenhuma melhora depois de 8 semanas de escitalopram. Portanto, estágio 1 da classificação, né, do Taze e do Rush. A Maria, uma mulher de 52 anos, designer, empresária, casada, com 2 filhos, estava com humor deprimido, diminuição do interesse há 3 anos já, desde o início da pandemia, tinha aumentado o peso, ganhou 9 quilos,
muito sonolenta, com retardo psicomotor, dores no corpo generalizadas, fadiga, falta de energia, não conseguia ir na empresa, pouca capacidade de raciocínio, indecisa, tinha tido um episódio depressivo há 8 anos. Ela estava há 3 anos com sintomas ativos de depressão e sem resposta a fluoxetina, escitalopram, sertralina, paroxetina, duloxetina, Venla com mirtazapina. Também ela tinha sido feita a potencialização com aripiprazol e quetiapina. Tá? Então, é isso, gente. Vocês têm que olhar aonde que está o paciente de vocês, qual que é o estágio que vocês vão colocar esse paciente para a gente pensar quais as intervenções, quais as melhores intervenções. Eu gosto muito, 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 muito desse instrumento, que é um instrumento que avalia o grau de resistência ao tratamento. É o Maudsley Staging Method. O Maudsley, ele avalia, segundo a duração do episódio, que pode ser aguda, subaguda ou crônica, a severidade dos sintomas, se eles são leve, moderado, grave, com sintomas psicóticos ou sem sintomas psicóticos, quantos antidepressivos foram usados, se foi usada potencialização, se foi usado o ECT. Você vai ter, com a soma desses scores, um grau de resistência leve, moderado ou grave. Né? E eu acho que isso ajuda a gente a pensar, o que eu vou fazer? É claro que um paciente, né, por exemplo, que nem a Maria, né, que já usou 7 antidepressivos, potencializou, eu vou dar o 8º antidepressivo para ela? Não vou. Né? Eu vou perder o tempo dela e vou perder cérebro, né? Porque a gente sabe o quanto que a depressão é neurotóxica. Então, a gente precisa, eu acho que, ter isso em mente e também para ver o paper que a gente está lendo. Né? Qual que era o grau de severidade do paciente, né? Pelo menos o paciente médio daquela amostra. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem, né, hoje, possibilidades, mas com dados muito díspares. E, gente, o diagnóstico em psiquiatria, vocês sabem, é dimensional. Eu sempre mostro essa imagem, que eu acho que ela é muito, muito feliz, muito útil. Né? O nosso paciente resistente ao tratamento, ele pode ser um melancólico, né, acamado, que está lá no leito, né, emagrecido, sem sair de casa, ou ele pode estar aqui, né, e ser um paciente muito deprimido, mas com agitação, com pressão de ideias, com irritabilidade, com labilidade do humor. Então, e esse melancólico aqui, ele vai ter um tratamento diferente desse paciente com uma depressão agitada, com uma depressão com sintomas mistos, ainda que ele não feche critério para depressão bipolar. Então, vejam, isso agrega uma complexidade ao que a gente faz, porque, né, depressão resistente ao tratamento, ok, mas aonde que ele está? Quem que é esse paciente? A gente tem que saber isso e documentar isso. Gente, a gente não tem marcador ainda, né? Isso é uma pena. Eu tenho certeza que vocês, né, não vocês aqui da frente, tá? Vocês vão ver isso. Eu tenho certeza que vocês vão pegar, né, pedir exames e falar, nossa, deprimidíssimo, hein? Olha aqui, que coisa. Mas a gente não tem isso, tá? A gente consegue, na verdade, fazer, a gente consegue agrupar, né, pessoas, e, por exemplo, existe um grupo de pacientes com depressão, não são todos, tá, que tem uma atividade inflamatória muito importante. Tá? Os pacientes resistentes ao tratamento, olha só, vermelhinho é quem fez 3 ou mais ensaios adequados. Um ensaio adequado, mas, enfim. Percebe? Eles sempre têm, olha, eles são mais inflamados, né, do que a média. Então, eu acho que hoje, né, o estado da arte é que a gente ainda não tem marcadores, mas eu recomendo muito que vocês sempre peçam um PCR, né, porque existem pessoas mais inflamadas, resistentes ao tratamento, e usar algumas intervenções do tipo usar estatina, que controlem
que ajudem a controlar, exercício físico, né, imbatível, para diminuir a inflamação, isso ajuda esse grupo de pacientes. Mas não são todos, como eu disse, é um grupo. Eu tenho gasto muito tempo, em vez de fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho gasto muito tempo lendo sobre Covid longa, consequências, né, neuropsiquiátricas da Covid. Eu acho que isso está sendo para a gente, né, para a comunidade médica, um aprendizado absurdo, né, porque a gente viu, né, todo mundo está aqui, né, sabe, a gente viu crescer de uma forma exponencial o número de pacientes com depressão, o número de pacientes com anedonia, os pacientes que estavam compensados, descompensando no pós-Covid, muita alteração cognitiva, né? Então, eu acho que esse é um modelo incrível para a gente pensar o que é um cérebro que fica sendo né, judiado, que fica sendo agredido pela inflamação, né, de uma forma muito intensa. Né? Isso vai acontecer nos quadros crônicos, e a gente sabe, né, e depois eu vou mostrar uma coisa incrível para vocês, um dado novíssimo, que ninguém viu, eu pedi para a autora a permissão, porque isso vai ter um custo, né, para esse paciente. E, vejam, hoje em dia, a gente que está o tempo todo às voltas com multitarefas, multitasking, tendo que, né, acessar a nossa cognição, né, da melhor forma possível o tempo todo. Isso é muito caro. Né? É caro em termos de sujeito, indivíduo, é caro em termos de comunidade, de população. Nada substitui uma boa história. Gente, a primeira, vocês podem fazer todas as outras consultas de 10 minutos, a primeira vocês têm que fazer consulta de gente grande. Porque é muito importante, as informações que a gente tem na história, elas ajudam a gente a orientar o tratamento. Vejam, a questão do abuso, do trauma na infância, ela é muito séria. Ela aumenta o risco de resistência ao tratamento. Tá? Então, aquele paciente, né? Vamos pegar o João, que eu mostrei para vocês, primeiro episódio, um escitalopram que não respondeu, tal, né? Ele foi abusado sexualmente na infância, né? Isso faz toda a diferença. Ele não é alguém que, a princípio, vai ter bom prognóstico. Então, ele é uma pessoa que a gente tem que pensar na intervenção, porque esse grupo, né, de trauma na infância é um grupo que tende a mais resistência ao tratamento, tende a pior resposta. Tá? Então, pensando nessas considerações gerais sendo feitas, vamos ver o que a gente pode fazer na prática, tá? Em termos de manejo desses pacientes. Tá? Muito bom esse paper, eu também recomendo muito, tá? De um grupo feríssima, né? Brasileiro, Jair Soares, o Vieta, da Espanha, professor Alan Young, o próprio Rush, Celso Arango, Pierre Blier, enfim, né? Só fera. Eles fizeram um consenso, né? Porque, de novo, e até foi interessante, né, quando eles publicaram isso aqui, vieram umas cartas ao editor metendo o pau, né, que eles usaram o conceito de manejo da depressão difícil, né, de difícil tratamento. Porque, obviamente, o que tinha de literatura, esse é um paper de 2020, era pouquíssima coisa. Né? Então, caíram de pau em cima, não sem razão, na minha opinião. Por quê? Porque usar um termo novo quando você, né, poderia ter muito mais dados com o termo anterior. Mas, enfim, obviamente não diminui o valor enorme desse paper. Ele sugere uma estrutura multidimensional para identificar a barreira de sucesso ao tratamento. O que pode atrapalhar a resposta desse paciente? Eu tenho que prever, eu tenho que chegar antes.
Ele inclui fatores relacionados ao paciente, à doença, ao tratamento, faz recomendações específicas e, sempre, o objetivo do tratamento é a remissão, vocês sabem disso, tá? Vale para qualquer doença, né? Você imagina, né, uma artrite reumatoide que continua em atividade, né? O médico não vai falar, ah, então tá bom, tem um pouquinho de sintoma, para mim está ok, chega. Não é, né? E em depressão também a gente tem que buscar a remissão completa dos sintomas, a funcionalidade recuperada, a qualidade de vida. Sempre, 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 uma abordagem centrada no paciente. E é muito importante, tá? A gente tem que considerar farmacoterapia, psicoterapia e neuroestimulação, tá? Sempre vocês têm que ter esses passos em mente. É claro que a gente tem a limitação de não ter esses recursos à disposição, né? Mas, enfim, isso tem que estar no cardápio, tem que estar no menu, né, de possibilidades de vocês. Então, deu uma mexidinha no texto, coisas de Mac. Para o controle dos sintomas, a gente usa medicações de primeira linha, tá? A gente usa diretrizes, a gente vai aumentar a dose até a melhor dose possível, vai substituir, vai potencializar, tá? E vai sempre fazer o tratamento customizado. A gente tem que ir atrás dos sintomas associados, não só dos sintomas depressivos. Aqueles que causam um mau prognóstico, pacientes com dor crônica são pacientes de mau prognóstico, pacientes com transtorno de ansiedade comórbido, eles são pacientes com mau prognóstico. Sintomas que interfiram na qualidade de vida, como fadiga, sono, sintoma cognitivo. Olhar para as comorbidades, tanto clínicas quanto psiquiátricas, olhar para as iatrogenias, né? Muitas vezes você pode estar com um paciente que está tomando uma medicação que é né? Pró-depressão, e a gente tem que, então, tratar isso, né? E, finalmente, intervir em estilo de vida, e eles falam em empoderamento, eu achei interessante isso, né? Porque estilo de vida a gente tem falado muito, mas no empoderamento do paciente, nem tanto. Então, sono, dieta, atividade física, tá? São fundamentais de serem abordados. Mindfulness é uma grande técnica para silenciar o cérebro, para ajudar ao manejo, com o manejo de estresse, tá? Ficar atento a quais são os sintomas residuais do paciente, intervir nisso, trabalhar em mudanças pessoais, ocupacionais, com ativação comportamental, o retorno o mais rápido possível às atividades comunitárias, tá? E registro, se possível, online. Gente, quando um paciente volta depois de 15 dias, volta depois de um mês, ele não vai lembrar o que aconteceu na semana 1 ou na semana 2. Ele lembra o que é mais recente ou o que foi muito grave. Então, é muito importante o registro. Por isso que eu gosto muito, como eu disse para vocês, desses registros dos aplicativos. E, gente, o tempo todo, revisem o diagnóstico. Tá? Dada a questão do diagnóstico em psiquiatria, a gente está trabalhando com diagnósticos dimensionais, né? Muitas vezes você pode estar tratando uma depressão unipolar, né? Uma depressão bipolar como unipolar, e por isso que esse paciente não melhora, ele não é resistente, mas ele é o chamado pseudo-refratário. Esse também é um muito bom consenso publicado pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, também com Alan Young, Michael T., Ziatan, da CANMET, André Carvalho, aí, representando o Brasil, o Kennedy, da CANMET, também, enfim, time, né, também incrível, foi publicado em 2021. E, para aquele paciente que não remitiu com antidepressivo, a primeira coisa que eles recomendam é que você confirme o diagnóstico como depressão unipolar e afaste depressão bipolar. Ficar atento à não adesão ao antidepressivo, se o paciente não aderiu, por que isso aconteceu, trabalhar com psicoeducação é muito importante,
E eles falam, né, eles usam esse termo, que eu achei muito feliz, em desconstruir a depressão. Tá? Então, explorar os fatores predisponentes, precipitantes, e que possam manter a depressão. Situações de conflito, situações ocupacionais, relacionais, tudo isso tem que estar na pauta da nossa discussão. O plano de tratamento tem que estar em concordância com o paciente. Outro dia, essa semana, eu atendi uma paciente que trabalha com uma empresária, com lojas para elite, e ela falou: doutora, se for para me dar um antidepressivo que eu não vou reagir, eu não quero, porque eu não posso. Imagine uma cliente minha chegar, me contar uma coisa horrorosa e eu falar, aham. Né? Então, é isso, a gente tem que discutir o tratamento. Né? Que ela falou, eu tenho uma amiga que ela não reage a mais nada, ela parece um pastel, ela fica, né, na mesma condição. Então, a gente tem que discutir o tratamento e ver, né, a necessidade do paciente. Identificar e tratar comorbidades, manejar fatores psicossociais, antecedentes pessoais, estilo de vida, né, sono, atividade física, exercício. A gente tem que pedir exames laboratoriais, pelo menos os básicos, né? Excluir causa orgânica. Alguns pacientes, né, podem, a farmacogenômica pode ser útil. Eu não acho que os testes farmacogenéticos eles estejam completamente prontos para a clínica e para todos os pacientes, não. Né? Mas eles podem ser úteis para né, alguns subgrupos de pacientes, né? Tratar causas, né, super óbvio, né, um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, adequar a dose se esse paciente for um rápido metabolizador, um lento metabolizador. Se há muita dificuldade cognitiva, a gente tem que fazer uma testagem para poder acompanhar a evolução e evitar, claro, medicações que prejudiquem a cognição. Então, vejam, se vocês forem olhar, tá, a proposta do Tays e do Rush, né, naquele paper de 2018, ou essa proposta da Sociedade de Psiquiatria Biológica, ou o consenso internacional anterior, eles têm, claro, um eixo comum, mas eu acho que eles se complementam, né, e eu acho que é interessante, enfim, vocês lerem por conta disso. E, assim, o tempo todo a gente tem que estar avaliando a eficácia da nossa intervenção, tá? A tolerabilidade ao tratamento, revisar o nosso plano de tratamento, fazer um tratamento personalizado e sempre estar ajustando a resposta dos sintomas. Se vocês não dão, sei lá, mirtazapina como um complemento, né, como um add-on, para um paciente que come muito e dorme muito, né? Vocês não dão psicoestimulante para um paciente que já está agitadíssimo, não come e dorme pouco. Então, a gente sempre tem que fazer essa customização. Eu gosto muito dos instrumentos de rastreamento para afastar transtorno bipolar, o Rapid Mood Screener, é bem bacana, o Bipolarity Index, do Gary Sachs, é muito bom, o MDQ, também são instrumentos fáceis, tem o HCL32, que também é um excelente instrumento. Então, a gente tem muitas ferramentas fáceis para estar afastando essa possibilidade. Em termos de tratamento, o que a gente tem para hoje? Tá? Para mim, é muito difícil escolher, porque tem tanta coisa tão legal publicada aqui. Mas, enfim, e Jair me deu esse tempo mínimo, ridículo, em vez de me dar uma semana inteira aqui, deu um tempinho, eu tenho que falar correndo. Né? Então, vamos ver essa diretriz, a diretriz australiana, né, que é muito boa. Eu acho que, assim, em termos de diretrizes, ela vem muito completa. Tá? Quem não conhece, eu recomendo fortemente. E olha que coisa bonita.
a primeira etapa, quando você vai abordar um paciente com depressão, são as ações, tá? E isso eu achei incrível, porque eu acho que a gente sempre deixava as ações por último. Bom, primeiro eu trato, aí depois eu vou mandar fazer exercício, aí eu vou cuidar do sono. E ele fala que não, tá? Que a gente tem que mudar o estilo de vida no tempo zero, tá? Propor dieta saudável, preferencialmente dieta mediterrânea, fazer higiene do sono, exercício físico, orientar sobre tabagismo, sobre abuso de substâncias, fazer psicoeducação da doença, tanto individual quanto familiar, propor psicoterapias para manejo do estresse. Psicoterapia é um diferencial, é difícil, eu acho que a gente não tem tanta disponibilidade assim, né? Sobretudo na rede pública, mas encontrar, tá? Possibilidades para essa intervenção é muito importante. E, claro, tratar comorbidades, interromper medicações que contribuam para o transtorno depressivo. Só aí, só a partir disso, é que vocês vão, então, começar a fazer escolhas. Tá? Escolher, ver a severidade da depressão, ver quanto tempo esse paciente está deprimido, e ver qual é a intervenção de farmacoterapia que você vai fazer. Vai usar inibidor seletivo, dual, vai usar tricíclico, imal. E, se esse paciente não responder, aí a gente entra com as alternativas, que são aumento da dose, troca do antidepressivo, potencialização inicial, principalmente com lítio e antipsicóticos atípicos, é o que a gente tem de mais consistente na literatura, combinação de antidepressivos, TMS, ECT brilhante nas depressões psicóticas ou quando precisa de uma resposta rápida. Tá? A CANMET é mais antiguinha, mas também muito bacana. O BAP, né, o guideline da diretriz britânica de psiquiatria, ele deixa o lítio como primeira escolha. Aqui a CANMET, para mim, a maior falha da CANMET é que o lítio não não está como primeira linha. O que eles falam é que, né, por uma questão de evidência na literatura, mas eu acho que, assim, o lítio ele, né, é uma medicação muito neuroprotetora. Usar o lítio em depressão unipolar faz muita diferença. Ele é imbatível como protetor do suicídio, né? A proteção dele é transdiagnóstica, então isso tudo faz muita diferença. E aí você vai avançando conforme a falta de resposta. Tá? O que a gente tem de mais... Essa é uma meta-análise bem recente, foi publicada o ano passado, e eles avaliaram, foram 66 estudos, avaliaram 19 agentes, tá? 7 atípicos, buspirona, antidepressivos, compostos dopaminérgicos, hormônio tiroidiano, tá? E quem que se destacou? É uma meta-análise de rede, né? É aquela meta-análise que você fala, A foi comparado com B, A foi superior a B, B foi comparado com C, B é superior a C, logo A deve ser superior a C, né? Por isso que é de rede, não são comparações que são tete a tete, né? Que foram feitas todas, né? Mas, enfim, o que essa meta-análise identificou como intervenções, né, mais robustas, com mais evidência para depressão resistente ao tratamento? T3, tá? O hormônio tiroidiano, T3, nortriptilina, DON com aripiprazol, brexpiprazol, quetiapina, lítio, modafinil, combinação olanzapina, fluoxetina, cariprazina, que a gente não tem aqui ainda, e lisdexanfetamina, psicoestimulante. Tá? Isso para alcançar a resposta. Em termos de remissão, hormônio tiroidiano, os atípicos, né? Aí com bastante destaque, né? Porque tem muita literatura com atípico, né? Os atípicos, eles sem dúvida reúnem aí um nível de evidência muito grande, tá? Então esse é o resultado,
né? São as comparações que foram feitas, tá? Aripiprazol aqui com, né, com um número grande de pacientes que foram estudados. O que é legal dessas meta-análises de rede, nessa imagem que eu acho, é que ele dá a ideia do volume de pacientes que foram estudados, né? Isso é importante. E essa meta-análise, ela foi ver que tipo, qual a classe de intervenções que mais dava resultado em termos de depressão resistente ao tratamento. Obviamente, né, os agentes, né, acetamina, aqui, né, com ação em glutamato, né? Outras farmacoterapias, estabilizadores do humor, atípicos. Agora, olha que coisa bonita. Dá uma olhada em intervenção psicológica, tá? Incrível, né? Ela consegue ficar quase ombreada, né, com a própria ketamina. Então, por isso que eu falei, a gente tem que sempre valorizar essa questão da intervenção psicológica, né? Eles testaram placebo também, né? Placebo de pílula, placebo psicológico. Eu não sei muito como é placebo de intervenção psicológica, né? Geralmente é mais uma coisa de orientação, mas só de você estar lá já, né, já faz diferença. Então, nesse momento, de fato, o que a gente tem de muito, muito interessante é ketamina, né, para tratamento desses pacientes muito resistentes. Eu coloquei esse dado sobre lamotrigina, porque lamotrigina não aparece, ela não apareceu lá, embora ela tenha entrado na avaliação da meta-análise de rede, ela não se destacou, mas ela pode, sim, ser tem evidência para isso, para depressão unipolar. Tá? O pramipexol também, a gente usa o pramipexol em doses altas, tá? A faixa terapêutica é de 1 a 5 miligramas, é um agonista dopaminérgico interessante. Eu dei um destaque só porque eles não estavam presentes na meta-análise de rede, e são medicações que vocês podem considerar. E, assim, essa é uma revisão maravilhosa sobre ketamina, né? Ele chama, a revisão Synthesizing Data, uma coisa assim, mas, realmente, ele sintetizou de uma forma incrível, foi publicado no American Journal em 21. Eu recomendo muito, ele, né, tem aqui todas as formas que eles tinham, né, até aqui, ketamina intranasal, né, com dados muito interessantes, muito robustos, mas com um custo, né, muito proibitivo, né? A gente, né, eu vou mostrar para vocês, né, a gente tem aqui uma pequena série de casos e observou, né, o efeito da ketamina subcutânea, intravenosa também, né? A gente tem bastante evidência. Agora, né, estão começando a aparecer as evidências de ketamina oral, sublingual, né? O que eu acho que tem algumas questões complexas aí em relação ao abuso, né? Mas, enfim, essa é uma revisão que dá uma ideia muito, muito boa para a gente do estado da arte em termos de ketamina. Tá? Mas, gente, eu resolvi fazer diferente hoje. Tem muito dado, muito, muito, muito legal sobre ketamina, mas eu resolvi trazer os nossos dados, tá? Os dados da casa. Tá? A gente fez uma série de casos, né, de 70 pacientes, né, pacientes unipolares e bipolares, mais ou menos meio a meio, né, pacientes muito crônicos em termos de refratariedade, pacientes que foram, eles tiveram a média, né, da Maudsley, da escala de Maudsley, né, de refratariedade, foi severo, né, foi a classificação deles, média foi severo, tá? Mais que 11 pontos. Pacientes crônicos com mais de 2 anos de doença, tá? De doença ativa, sem melhora. Enfim, uma super
né, assim, uma super série de casos, vida real, tá? Não aqueles pacientes higienizados e limpinhos, né, dos demais ensaios que a gente vê. A Cecília, Ana Cecília, que trabalha com a gente né, no observatório, publicou esses dados mostrando que o que faz com que um paciente não responda à ketamina? Quanto mais resistente, né? Quanto maior o grau de resistência, menor a chance dele responder à ketamina, né? Menor a chance dele responder a qualquer coisa. Por isso que eu falei para vocês, bom é não deixar o paciente, né, se tornar um paciente com resistência múltipla. E, muito bonito, né, esse achado dela, pacientes com ansiedade, com transtorno de ansiedade comórbido, responderam melhor. Foi um fator de resposta ao tratamento ter um transtorno de ansiedade. E vocês sabem que a ansiedade é uma companhia. O Stardi mostrou que no transtorno de ansiedade, na depressão com transtorno de ansiedade, você tem mais chance de não responder ao tratamento, né? No segundo step do Stardi, na segunda fase, os pacientes, 50% dos pacientes não responderam ao tratamento, porém, quando eles analisavam a amostra com transtorno de ansiedade comórbido, apenas 30% dos pacientes responderam. E isso não aconteceu em relação à ketamina. Interessante, tem literatura corroborando isso, claro que com todas as questões aí de ser uma amostra pequena. O Eduardo Magalhães, ele avaliou a presença de trauma na infância, de abuso sexual na infância, e, muito interessante também, isso não foi um fator de ausência de resposta à ketamina, né? A ser investigado também, né? Tudo aqui é a ser investigado, mas interessante esse dado que ele achou. Óbvio, né, gente? Esse é um tema que tem suscitado muito interesse. A gente conseguiu, apesar de ser uma amostra muito pequena, Jair falou que recusaria, né? Ingrato, falou, eu recusava esse paper, né? Mas teve quem quis, viu? Teve quem quis. O pessoal lá do Journal of Psychopharmacology gostou, entendeu? E o ingrato aqui, ó. O ingrato, né? Também estava lá, mas, enfim. A Lorena mostrou que a hipertensão arterial ela é muito benigna, né? A gente não teve casos que são casos que tiveram algum tipo de evolução grave, e ela, né? A hipertensão ela diminui com o tratamento, né? com o tempo, né? De tratamento. É como se fosse criando, né? Fosse sendo criada uma tolerância para o efeito dissociativo. Depois de 30 minutos, 40 minutos, a gente já cai, o paciente vai embora para casa depois de 2 horas sem isso, né? Lorena também publicou, né, os efeitos dissociativos que, né, ao longo das múltiplas doses, ele foi reduzindo, tá? Também, já pode ser que eles sejam todos muito lindos e por isso que aceitaram, né? Também pode ser isso, você não acha? Eu estava pegando as fotos, né? Eu falei, gente, eles são o máximo, né? E aqui, gente, um dado, eu pedi permissão para a Cecília, porque ela está preparando esse paper ainda. Muito, né, muito interessante. Lembrando vocês que são pacientes muito crônicos, olha só, tá? Em termos de performance cognitiva, pacientes bipolares e unipolares não se diferenciaram, tá? A gente, assim, classicamente, né, no transtorno bipolar, você tem mais comprometimento cognitivo do que na depressão unipolar, porém, né, talvez o tempo de doença
iguale as coisas, estraga de um jeito democrático todo mundo, né? Então, eu até pedi permissão para ela estar trabalhando nesse artigo, né? A gente tem que realmente evitar a cronicidade, evitar a depressão crônica, tá? E essa é uma publicação sobre os pacientes, né, eu não conheço outra diretriz para pacientes que têm resistência múltipla, e eles dão umas dicas que eu acho muito importantes, tá? Medicamentos que falharam nos episódios anteriores não devem ser tentados de novo, tá? Ah, você usou fluoxetina, mas você usou 40 miligramas, talvez se a gente aumentar para 60, vamos voltar a usar, né, 60 miligramas, tá? Não. A única circunstância que vocês podem voltar para um remédio que a pessoa já usou e não teve sucesso é quando não teve adesão ao tratamento, tá? A duração do tratamento, né? Eu vejo muita gente que fica ad eternum com potencialização, né? Fica lá, entra com o atípico, né? Anos a fio. A gente tem que lembrar que atípicos têm efeitos colaterais, né? No longo prazo. E como intervenção de potencialização, a gente não tem uma base de dados que corrobore o uso contínuo, tá? A gente tem para uso agudo, mas não para o uso crônico. Então, em termos de potencialização, tá? Você testa uma potencialização durante 8 semanas, no máximo, e se em 8 semanas essa pessoa não melhorou, vamos para outra, entendeu? Não é depois disso que ele vai melhorar. A potencialização, em termos de tratamento, né, tem que durar 8 semanas, de potencialização 4 a 8. Aqui está desconfigurado. Antipsicóticos atípicos é mais rápida, você tem uma resposta na primeira semana, já é esperada. Com lítio, a potencialização com lítio, ela demora mais, tá? Em termos de manutenção, a gente faz um mínimo de 9 a 15 meses nesses quadros de múltipla resistência, mas tem que ter um final, essa potencialização. Claro, você diminuiu depois de 9 a 15 meses, o paciente piorou, óbvio que você vai, né, voltar, mas tem um fim, entendeu? Não é essa ideia ad eterno, tá? E, claro, existe sempre aqueles que não toleram, né, a dose terapêutica mínima. Esse é um grupo, por exemplo, que é interessante fazer uma avaliação farmacogenética. Agora, eles falam uma coisa que eu acho muito importante, que é muito questionável você fazer um ciclo interminável de estratégias semelhantes, tá? Gente, não dá, não faz sentido que nem a nossa paciente, a Maria, tá, usar 7 antidepressivos, né? Isso não faz sentido, não é o 8º que vai corrigir. A gente tem que pensar em intervenções de neuroestimulação, a gente tem que pensar em psicoterapia, a gente tem que pensar em ketamina, a gente tem que pensar em baixar a inflamação. Claro, alguém está tão deprimido que não consegue fazer atividade física e tal, mas vamos dar uma olhada, vamos ficar em cima, vamos fazer um add-on de estatina, né? E vejam, né, essas são medicações que foram descritas com efeito antidepressivo. Atenção para Botox. Eu achei esse dado forçado, viu, gente? Falando, mas está na literatura, né? Evidência, papel, eu sempre falo, aceita qualquer coisa, né? Diclofenaco, claro, os anti-inflamatórios, ninguém vai tratar, né, com anti-inflamatório um tratamento de longo prazo, mas anti-inflamatório, né, sabidamente tem efeito antidepressivo. Minociclina, incrível, né? Resultado de minociclina para depressão psicótica, tá? Que mais? Não, sim, enfim, aqui eu quero mostrar a coisa da importância, né, de reduzir a inflamação. Eu não acho que vocês devam usar, como eu falei, anti-inflamatório para reduzir a inflamação. Acho que vocês têm que usar
atividade física para reduzir a inflamação, vocês têm que usar dieta para reduzir a inflamação, vocês têm que cuidar do sono, trabalhar com mindfulness, diminui PCR, tem trabalho com mindfulness em paciente com artrite reumatoide, e você vê que só a intervenção, ela baixa PCR. Então, isso tudo, gente, é muito valioso, né? Então, só para, né, fechar isso que a gente falou, a gente tem várias possibilidades, mas é só a decisão compartilhada e customizada que eu acho que, né, pode realmente mudar a história daquele paciente. Lítio e atípico são muito eficazes, né? Lembrando o lítio como, uma intervenção que reduz o risco de suicídio em qualquer diagnóstico. Cetamina, esquetamina e eletroconvulsoterapia, né? Elas são intervenções rápidas. Eu não entrei eu quis fazer uma coisa assim acessível no sentido, né? O que está ao nosso... né, a gente tem um acesso fácil, né, mas tem coisas incríveis a respeito de neuroestimulação publicadas, né, e, enfim, eu mostrei alguns dos estudos que essa nossa série de casos né, que a gente fez, foram, até agora, acho que umas 12 publicações, né, tem, enfim, publicações muito legais do Vitor Fava, né, que está trabalhando com Datil. É muito gostoso isso, você vê que você estimulou, né, as pessoas. O Rodrigo Delfino, a Juliana Surjan, o Marco Aurélio Tuena, a Carolina Nacarrira, enfim. A gente tem... né, foi muito legal e eu não dava tempo de mostrar tudo, né? E só terminando, fazer propaganda, né, do nosso serviço. A gente tem professor Manuel, né, que infelizmente não está com a gente, mas ele chamou o Jair e eu em 2019 e falou que a gente tinha que fazer alguma coisa para intervir em relação aos alunos, pediu uma ajuda para a gente. A gente submeteu para o Comitê de Ética da Escola um projeto em dezembro de 2019. Em 2020 veio a pandemia, então, né, a gente se preparou para um mundo e encontrou outro quando o nosso projeto estava aprovado. Mas tem sido muito estimulante. Esse é o grupo que inaugurou o observatório. Hoje tem, né, a gente tem mais pessoas, tem a Cris Morgan com a gente, o Igor Gares está com a gente, a gente tem alunos do curso de especialização em psiquiatria de alta complexidade, a gente tem os R3 lindos. Enfim, e tem sido muito interessante. E, para mim, é muito importante, né, estar podendo fazer esse trabalho, porque justamente tentar desesperadamente chegar antes da resistência ao tratamento. É uma população, óbvio, jovem, né, de alunos. Hoje a gente tem mais de 100 alunos em segmento. E né, o que a gente quer não, né, que eles não cheguem, né, nesse desfecho. Jair, querido, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Para mim, é uma delícia estar aqui. E não fosse Jair começar a bocejar na minha frente, fazer cara feia, eu não pararia de falar, tá bom? Maravilha, Obrigado, Luciana. Maravilhoso, muito legal. Lu, eu vou fazer a primeira pergunta. E transtorno de personalidade, hein? Aquela coisa, a depressão, tudo isso tem a depressão e tem a pessoa, não é? Eu vejo assim muitos casos na clínica que você consegue tirar a pessoa da depressão, mas ela cai de novo com fatores predisponentes, em geral fatores até psicológicos, muitas vezes, enfim, rejeição, né? Como que é isso? Porque não entra, né, transtorno de personalidade como se fosse um fator importante. Como é que é a sua experiência? Na verdade, sem dúvida é importante, né? Sem dúvida entra nessa coisa da história, do perfil
psicológico. Isso é fundamental, Jair. Obrigada por você ter lembrado. Eu realmente não dei o destaque devido, mas é fundamental, porque este é um fator, né, de resistência ao tratamento, né? Estou olhando os meninos, né, que estão com a gente no Observatório, os R3, fala sério, né, gente? É duríssimo, né, quando a gente tem situações, e eu acho que aí é muito, muito importante a intervenção psicoterápica, né? DBT imbatível, né, para personalidade borderline, para situações de descontrole, né, emocional. E, de novo, atividade física, mindfulness e tudo que silencia o cérebro, tudo que, né, diminui a inflamação, é sempre muito importante. Mas, claro que os casos com comorbidade de transtorno de personalidade, eles são muito mais difíceis e são as intervenções que vão responder são muito menos as intervenções farmacológicas e muito mais as outras intervenções. Atípicos são uma boa associação para fazer, e cetamina também a gente, né, já tem alguma pouca evidência. Legal, Luciana. Estamos aqui, pessoal. Estamos abertos. Professor Dartiu. Luciana, parabéns pela aula. Foi uma mega up-to-date para mim, de poder me sintonizar com tudo que está de novo nessa área, né? E é sempre um prazer ver você falar, né? Eu tenho duas perguntas específicas sobre ketamina, né? Uma é o seguinte: alguns estudos sugeriram, vamos dizer assim, que as alterações de nível de consciência, sejam dissociativas ou sejam experiências de modificações de consciência, seriam preditivos de uma melhor eficácia. E outros estudos parece que falaram que não teria essa correlação. Eu queria saber como é que está essa briga isso hoje em dia. E a segunda pergunta é: a cetamina foi colocada como uma alternativa para depressão resistente e para suicidalidade, né? E a gente vê que hoje em dia isso está mudando. Ela já passa a entrar no rol das possibilidades terapêuticas. Como é que é essa mudança? Eu sei, em que ordem que entra? Como você operacionaliza isso? Flexibiliza essa entrada da ketamina quando você pensa num modelo terapêutico de um paciente? Bárbara Dartiu. Dartiu foi meu professor, gente. Velho. Não fala, você sabe que uma pessoa está velha quando você olha para ela, né? Mas todos os jovens aqui, Dartiu, Salvador, Cássio, Sérgio Blay, eles eram bem jovens na época, tá, gente? Mas você vê, né? Careca, cabelo branco, eu não, né? Eu era loirinha, né? Mas, enfim, legal, muito importante isso que você perguntou. A gente viu muito essa questão da dissociação como um fator de resposta na literatura que avaliou ketamina EV, tá? De subcutânea para frente, intranasal, né? Você já não tem, você não precisa da dissociação para ter o efeito. E, sobretudo, por exemplo, na nossa amostra, a gente não relacionou com resposta. Tá? E, de novo, 70 pacientes, amostra pequenininha, série de casos, tal. Mas a ketamina, ela nessas novas vias, né, subcutânea, intranasal, você tem muito menos dissociação, entendeu? Eu lembro que quando eu há 5 anos atrás, né, falava para os meus amigos, né, reumato, cirurgiões, né, que eu estava trabalhando com ketamina, eles falavam: você está louca? Todo mundo tinha um caso de centro cirúrgico que foi arrebentado por paciente que usou ketamina. E como a gente usa a dose subanestésica, tá? Mesmo nos EVs, não é, sabe, nunca vi ninguém arrebentar
o lugar da ketamina, tal. Então, a dissociação, ela parece realmente não estar atrelada à resposta, tá? Mas tudo isso, né, essa é a beleza da história a ser visto. Em relação à questão onde que está, Natil, eu acho que depende da, né, customização do tratamento, né? Alguém que tem fatores de risco de não responder, por exemplo, abuso, né, história de abuso sexual, ou mesmo negligência, maus tratos, abuso psicológico, enfim, alguém que tenha... você não precisa esperar, que nem a Dona Maria, entendeu? 7 antidepressivos. A partir do 3º, já é ok, tá? Você usar a partir da 3ª falha, entendeu? Assim como, se o primeiro antidepressivo falhou, você já pode usar, já pode potencializar com lítio. Você não vai usar o lítio lá no fim, porque não adianta. Remédio só age se tiver cérebro. Se não tem mais cérebro, não tem, né, onde o remédio agir. Então, a depressão é neurotóxica, né? A gente vê em estudo de modelo animal, chega uma hora, não tem mais BDNF para ser produzido, entendeu? Não tem mais jeito de restaurar a neuroplasticidade. Então, não é para deixar o melhor por último, tá? Mesmo ECT, né? ECT você não precisa... A partir da 4ª intervenção é totalmente ok. Agora, eu acho que a ketamina ela vem ocupar o lugar que, sem dúvida, né, ela passou na frente do ECT pela facilidade e menos efeitos colaterais. Cecília está analisando os dados dela sobre os efeitos cognitivos, não tem, né, aparentemente não, né, a gente não viu o efeito, não melhorou a cognição, mas não piorou também, e tem tem estudos, inclusive, que falam de uma melhora da cognição, né? Então, eu acho que está na frente, e eu acho que vai ter muito, a nossa amostra foi de pacientes uni e bipolares, né? E já tem dados sobre pacientes bipolares, pacientes né, num episódio depressivo bipolar, né, a gente viu o paciente piorar, fazer uma hipomania. Todo antidepressivo bom, ECT também, né, pode desencadear uma mania. Mas, enfim, eu acho que a gente tem ainda muito para ver e é isso, está aberto para vocês, né, trabalharem e criarem em cima disso. Professor. Luciana, muito bom te ouvir, foi ótimo. E já que estamos fazendo aqui um recordatório, né? Eu estava vendo você aqui, eu lembrei da Carminha, da Meiroca, a Ana Chaves, a Thaís, né? Um grupinho que você deve conhecer bem, né? Você se lembra desse grupo de residência? Né? Sim. Pois é. Mas eu queria te fazer 2 perguntas. Uma delas é a Sou seguinte. mais nova que todas elas. Alguns meses, mas não interessa, né? Essa régua eu não tinha, não estava com essa régua aqui. 2 questões. Minha turma só tinha mulher, gente. Era um terror no departamento. Assim. Eu era preceptora, E era um grupo terrível, né? Só para lembrar. Mentira, gente, mentira. Menos porque está sendo gravado, né? Vamos só tomar cuidado. Bom saber dessas coisas. 2 coisas, Luciana. A primeira delas é a seguinte: todo mundo sabe dessa coisa do potencial inflamatório, o dano que tem, etc., e que as medidas de atividade física, etc., são importantes, etc. O problema é como é que a gente consegue, né, prescrever atividade física. Eu queria que você discutisse um pouquinho isso, porque esse é o maior desafio, né, que a gente tem, população sedentária, etc., deprimidos, etc., etc. Como é que você consegue? Essa é a primeira questão. E segundo, o lugar do TMS. Começando pelo fim, eu não sou a melhor pessoa para falar de TMS, eu acho que merece, né, aqui só um espaço de
neuroestimulação, tá? Eu acho que agora, com o Theta Bust, a gente está vendo resultados bem mais robustos, né? A TMS, aquela anterior, ela era aprovada para só uma falha ao tratamento. Não era, né? Você podia usar, não era adequado você usar para mais do que uma falha ao tratamento. Seria um patamar bem inicial para estar fazendo essa intervenção. Mas hoje, a Theta Bust, eu acho que a gente tem resultados bem mais legais e, enfim, está aí dentro de das possibilidades, né, que a gente, talvez antes do ECT, se você tem alguma preocupação em relação à questão cognitiva do ECT, né? O ECT faz milagres, né? Então, enfim. E eu acho que a questão da atividade física, Sérgio, é água mole em pedra dura, entendeu? Né? Assim, é uma coisa que você tem, né? Eu, pelo menos, né, eu atormento os pacientes, né? E eu ofereço umas coisas básicas. Vamos começar com uma caminhada, porque uma caminhada de 30 minutos no quarteirão, marcha acelerada, já é alguma coisa, né? Já é né? Já é diferente em termos de inflamação. Então, não é fácil vender esse pacote, e eu acho que aí eu tenho um kitzinho de, assim, sabe, de uns slides que mostram, assim, né, atividade física, cérebro, atrofia, umas coisas assim, né, de apelo, né, motivacional, né, mas é um trabalho. Claro que tem pessoas que compram muito mais essa ideia, e aí é uma delícia, né, e, enfim, você vê uma mudança de parâmetro, mas não é fácil, como você falou, sobretudo estando deprimido. Agora, ao mesmo tempo, né, é um apelo, né, porque assim, remédio psiquiátrico, vou me intoxicar, né? Então também, né, fala, bom, então tá, você quer tomar menos remédio? A gente tem um pacote aqui que oferece menos remédio, né? Mas ele inclui atividade física e sono, largar o celular 2 horas antes de dormir, não ficar exposto a raio de luz azul 2 horas antes de dormir, né? Não ficar lá no scrolling, né? Indo para a cama, né? Bom dia. Primeiro, agradecer a apresentação. Acho que não só o conteúdo, mas o genuíno interesse, né, a genuína empolgação com o tema. Meu nome é Rafael, eu sou residente visitante, eu venho lá da UFMG, de Minas Gerais. Eu queria perguntar especificamente assim, um detalhe que passou... eu fiquei curioso, na verdade, que lá no slide do Kamet, né, em que ele coloca a risperidona como nível 1, né, de evidência até antes do lítio, e eu vejo, assim, na minha pouca prática até o momento, até discussão com preceptores, muitos parecem não gostar muito, falam de outros atípicos com maior preferência, não sei se pelo perfil bioquímico, assim mesmo, né? Eu queria que você comentasse, que eu vi que no slide ela está em caixa alta e em negrito, né? Eu falei assim, deve ter alguma coisa aí em especial para falar da risperidona. Me chamou a atenção que na meta-análise de rede ela aparece com evidência de remissão, mas não de resposta de detalhados. E só um último detalhe, da parte do exercício físico, uma coisa que eu acho interessante, assim, nessa ideia do pontapé inicial mesmo, né? Tipo assim, a pessoa fala, estou sem ânimo nem para sair de casa e tal, e hoje em dia a gente tem coisa para fazer dentro de casa. E a própria yoga, eu acho que é uma coisa legal porque exige um menor esforço intenso, muitas vezes, já tem uma questão ali um pouco para o lado da meditação, né? E às vezes, não, então vamos começar dentro de casa, né? Então, só compartilhar isso também. Obrigado. Não, eu também acho, sabe? Faz uns steps de livro, pula corda também. Embora exista mais evidência para ação, né,
você tem uma ação mais robusta com atividade feita ao ar livre do que, né, indoor. Mas, enfim, né, melhor que nada, com certeza. Veja, os atípicos, eles têm né, essa é uma intervenção que tem um nível de evidência mais robusto. A indústria, né, ela investiu bastante nisso, e está em caixa alta, porque a risperidona não está no BAP, por isso. Porque eu coloquei as diferenças. Na verdade, é a minha indignação. Como que o CANMET coloca a risperidona e não põe o lítio? Entendeu? Eu não expliquei a minha indignação, por isso que estava em caixa alta. Porque que a risperidona está ocupando o lugar do lítio, entendeu? Mas, então, assim, são doses baixas, e a risperidona ela é importante porque ela tem evidência, inclusive, para manutenção. É um dos poucos atípicos que tem evidência para manutenção negativa, né? Não muda a taxa de recaída você manter risperidona ou não. Tá? Mas é isso. Lembrar que a CANMET é de 2016, né? Então, eles coletaram dados anteriores. Você tem muito dado hoje com o brexpiprazol, né? Ele não entrou. Então, eu acho que também tem a coisa do timing aí que faz essa sugestão ficar parecendo mais robusta. Pessoal, meio-dia, a gente tem o compromisso. Então, você escolhe a última pergunta. Você escolhe. Não, eu fico esperando aqui, aí vocês perguntam para mim. Luiz Fernando, randomicamente? Luiz Felipe. Foi randômico, tá? Bom dia, meu nome é Luiz Felipe, sou R3 aqui da escola, estou no observatório junto com a Luciana, e a dúvida né, do uso da ketamina e com a comorbidade da dependência de ketamina, né, que tem existido bastante, e se existe alguma contraindicação do uso da ketamina num paciente que entra no episódio de uma depressão refratária ou com uma suicidalidade alta, a gente fazer a ketamina nesse paciente que tem a dependência de ketamina. Como é que seria a dinâmica assim, desse uso de tratamento nesse paciente? Isso é uma super questão, né, que está aí na pauta. A gente tem preferido não fazer ketamina nesse paciente com dependência de ketamina, não uso de festa, tá? Dependência, tá? Porque uso de festa ia restringir bastante a população, mas gente, estamos em casa, né, para falar, né, a verdade, né? Mas se tem dependência, a gente realmente prefere não fazer. Isso costuma ser um fator de exclusão na maior parte dos estudos, e a gente tem seguido essa recomendação. Aí a gente pensaria em outras intervenções. Então... Eu vou pedir para as pessoas, né, que têm mais perguntas, então, para ficar aqui com você, não é? Bem, o João Paulo Atídio falou que a aula foi sensacional, o Rodrigo Delfino mandou parabéns, não é? Várias pessoas aí acompanhando, parabenizando sua aula. E aqui, novamente, não é? Lembrar que esses eventos eles estão sendo transmitidos, estão sendo, enfim, realizados com o suporte da Cristália e da FQM, laboratórios com os quais nós trabalhamos, e agradecemos essa oportunidade de transferir o conhecimento para todo o país, e agradecer aí o brilhantismo fantástico, Luciana. Você está cada vez melhor. Você está muito legal. Eu trabalhei o tempo todo para ouvir isso. Parabéns. É muito legal mesmo. Você está ótima. Muito bom. Parabéns.